Before you get start to lose your mind, you would think, go ahead and rock your eyes. Cause we're celebrating what's drama. And I'm like a free track pumping, everybody jump and go ahead and twist your back and get your body bumping. I think the biggest situation's out the door. So grab somebody, yeah, your hands up. Let's get it. So you just this we don't need no hateration, toleration. It's so easy to be fire, we so just that's what we gotta have a good time. Don't want someone in your life. Make the time. You got people I'm not blind. It sounds I am thinking my sleepless nights. If it's wrong I give my I don't baby, can't I give my Aproveitar bem a vida.
Quer tranquilidade? Fale com o Itaú sobre seguros. E amanhã é dia de curtir de novo. Itaú, feito com você. O Fragrância Favorita ganhou uma linha completa de acidinados para banho de cabelo. Você, o muito mais lindo. Não, é o Boticário. You ain't around, baby. I should have put it down, should have got there. Feel it now. See a pretty face from my fingers to my head. Envie suas vendas com Uber Flash ou crie um clone para entregar.
Chegou o Mais Speed, o programa Fidelidade da Dental Speed. Mais Speed é mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Para você que já é cliente Dental Speed ou que valoriza uma parceria que rende mais benefícios. Cada R$ 100 em compra vale um Speed. A moeda do Odonto que vale desconto em produtos. Quanto mais você comprar, mais benefícios você vai ter. Acesse o site dentalspeed.com e comece a aproveitar. Mais Speed, a parceria que rende mais. I'm friends with the monsters. Get on with the I wanted the fame, but not the cover of the newsweek. Guess things can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone. Public excuse me. Forget my king and needed to. Watching it go put its name, maybe it will. Cause my ego inflated when I'm Lucy. It was confusing. Cause all I wanted to do speak. I'm Bruce Lee. You said that's a tool. I'm Bruce Lee.
It's a lot of when I think of it's like winning that use me. I'm not because I think I'm getting so much. I need a straight from the beginning. It's cool. I'm actually greater than you think. It's a E aí, gente? Tudo bem? Oi, Lari, tudo bom? Vamos já começar. Boa noite. Oi, Hipólito. Boa noite. E aí, vocês assistiram a outra aula? Aproveitar enquanto o pessoal está entrando. Vamos conversar um pouquinho. Assistiram a outra aula? Conseguiram assistir? Estão me ouvindo? Só não estão respondendo. E aí, gostaram? Tiveram muitas dúvidas, muitos insights, muitas vontades? Já faziam essa odontologia? Não. Hoje eu estou aqui na minha sede, na sede que eu tanto sonhei. Inclusive, está tendo reunião da Dentistas Home aqui. Eu vim para cá para fazer a aula, porque como já estava agendada, eu não podia desmarcar. E aí hoje a gente chamou um personal para ele ensinar um pouquinho sobre postura. Aqui eles estão lá na sala de reunião, e eu estou aqui fazendo a aula para vocês. E tudo isso aqui foi um sonho, viu, gente? Tudo isso aqui foi um sonho. Eu vou até tirar o fundo para vocês verem. Estou aqui na série. Oi, Rafa. Oi, Agnes. Lu. Estava falando, quem entrou agora, estava falando que eu estou aqui na sede da minha empresa. Enquanto o pessoal está tendo reunião lá, a gente fez uma reunião hoje bastante estratégica de feedbacks. E aí eu estou aqui fazendo aula para vocês na sala da minha empresa, que foi tudo um sonho, né? Começou com um sonho e graças a Deus hoje as coisas estão acontecendo. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim? Ô, Agnes, obrigada. Espero que inspire muita gente para que os sonhos se tornem projetos e façam acontecer. Vamos lá. 9h. Esperar o pessoal entrar. E bom, fico feliz que tenham gostado. Essa aula de hoje é uma aula que eu amo, porque a gente vai ver realmente os pilares e o fluxo de atendimento da odontologia domiciliar. Então, na aula passada, a gente aprendeu a importância, né? Aprendemos tudo isso. E agora nós vamos ver os pilares.
Vamos esperar uns 5 minutinhos e a gente começa. Quem aqui já fazia odontologia domiciliar? Quem já faz odontologia domiciliar? Boa noite, Fabi, tudo bom? Vocês são da onde? Vamos lá colocar da onde vocês são. Coloquem aí da onde vocês são. Márcia, já sei, de São Paulo. Vamos colocando da onde vocês são. Fabi de Recife. Fabi assistiu a última aula? Sanaduva. Oi, Ju, tudo bom? Na outra, segunda-feira era cheia de Ju, né? Manaus, Alagoas. São Bernardo do Campo, arrasou. Vou botar você não vota? O Neto vota, não. Júlio. Vai votar no mundo. Deixa eu ver, acho que alguém está com o som ligado. Peraí, mãe. E eu, né, Isabel? Sou daqui também. Natal. Isabel de Natal, Manaus. Menino, tem um bocado de gente de Manaus, viu? Muitos alunos de Manaus, arrasou. Maranhão, sul de Natal. Maranhão, Natal, Manaus, Curitiba. Arrasou. Mato Grosso, São Bernardo do Campo, Maceió, Alagoas, Recife. Menino, é o Brasil todo aqui. Arrasou. Maranhão, ó. Não conheço Maranhão, queria conhecer, viu? Quando eu for para isso, já falo com você, viu? Só esperar o pessoal entrar mais, tem algumas pessoas entrando já. Minha gente, olha uma coisa engraçada que aconteceu antes de começar a aula, né? Eu estou fazendo a reunião aqui na sede do meu escritório, do Dentistas Home, do atendimento odontológico domiciliar, que vocês vão aprender hoje, que vocês podem ter um local de armazenamento, né? E aí, Danilo, maravilhoso! Falei de Danilo hoje. Sumi, espera aí mesmo. Falei de Danilo, seja bem-vindo. Falei de você hoje aqui na reunião. Quando eu for aí para Brasília, a gente vai conversar bastante. Sou fã de Danilo, gente. Danilo, ele foi a primeira empresa a fazer franquias de odontologia domiciliar do mundo, viu? Então, vocês já saibam que ele é top. E tá aqui, fico muito feliz. E aí, olha só, eu estou aqui na sede, né, do escritório do Dentistas Home, e lá eu ia fazer lá de casa e tudo mais, só que eu vim para a reunião aqui, e faltou luz lá na casa, você acredita? Então, é porque eu tinha que vir para cá mesmo para dar aula para vocês. Ó, Gabi é de Natal, viu também, Isabel? Gabi é de Natal. Espera só mais um pouquinho para o pessoal entrar. Deixa eu anotar, falar aqui para o pessoal. Gente, quem aqui estava na aula passada? Quem aqui estava na aula passada? E vocês viram que tem como vocês viram que tem como vocês assistirem a aula passada, né? Quem não estava presente online, pode assistir a aula passada. Certo? Bom, vamos começar para honrar vocês que chegaram de forma pontual, né? Que a gente precisa ser justo nesse ponto. Deixa eu só conferir aqui se está sendo gravado, está tudo gravado. Gente, então vamos lá. Muito feliz com vocês aqui, certo? Vamos
Na aula passada, foi muito legal na segunda-feira. A gente falou sobre muitas coisas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os pilares do atendimento odontológico domiciliar. O que vocês precisam saber para vocês iniciarem, como é que vocês precisam raciocinar, como é que vocês precisam fazer para realmente dar esse pontapé inicial. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o fluxo de atendimento, vai ser bem massa, tá certo? Qualquer coisa, quem quiser participar, pode ligar o som e falar, interromper, se eu não estiver vendo o chat, tá certo? E vamos embora. Na aula passada, pode entrar. Na aula passada, a gente viu um pouquinho sobre o oceano de possibilidades. Então, a gente viu que a odontologia domiciliar é, sim, uma oportunidade de negócio muito bom e muito de baixo custo comparado aos outros investimentos de odontologia, certo? Oi, Danilo, tenho que pausar, né, para falar de Danilo. Danilo maravilhoso. Estávamos falando de você aqui na reunião, viu, Danilo? Uma honra ter você aqui. E aí, na aula passada, eu vou para Brasília, viu, gente? No meio do ano, agora em agosto, vou estar lá com o Danilo, maravilhoso. E aí, na aula passada, a gente viu essa questão do Oceano Azul. Vimos também que aumentou o número de home care e, consequentemente, a necessidade de fazer esse cuidado em casa. Porém, esse cuidado em casa, muitos não têm dentista, então soma esse Oceano Azul. Mas, como eu falei para vocês, não adianta a gente ter um Oceano Azul de possibilidades na odontologia domiciliar se a gente não sabe nadar. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. E lembrar também que o CFO, ele vê a odontologia domiciliar como parte integrante da odontologia hospitalar, que é algo que a gente já está batalhando para mudar, tá certo? Lembraram um pouquinho da aula passada e agora vamos para a aula de hoje. Bem, então, nós paramos nesse slide. Deixa eu só um minutinho, gente. Desculpa, gente. Então, vamos lá. Na aula passada, a gente parou nisso. Já sei de tudo isso, mas e agora? Como é que se faz esse serviço de atendimento odontológico domiciliar? Como se faz? E como é que eu começo? Então, hoje a gente vai passear sobre esses temas, tá certo? Deixa eu só subir aqui. Certo, gente? Posso começar? Tem alguém com alguma dúvida ou algo desse tipo? Posso começar, né? Falem se estão me ouvindo. Comentem aqui no chat só para eu prosseguir. Pode ser? Lembrem de me dar o arroba também, viu, gente? Arroba doutora Natália Pinheiro. Pronto, então vou prosseguir. E aí, como é que se faz esse tipo de serviço, né? É muito importante a gente entender que para a gente iniciar esse tipo de serviço, temos alguns pontos chaves, que são os pilares do atendimento odontológico domiciliar. Quais os procedimentos que geralmente nós realizamos? A gente viu um pouquinho na aula passada, mas não fomos tão a fundo. O fluxo de atendimento odontológico domiciliar, que inclusive hoje, obrigada. Inclusive hoje, na reunião, foi uma reunião de feedback, e a gente falou muito sobre o fluxo de atendimento odontológico domiciliar. Como é que esse paciente entra? Como é que esse paciente vai percorrer esse fluxo? A gente vai fazer o quê? Tem prontuário? Não tem prontuário? Como é que a gente faz? E a questão de fidelização de clientes, né, que é algo extremamente importante. Então, como é realizado esse tipo de atendimento? Através de materiais portáteis, né, a gente utiliza materiais de consumo, instrumentais portáteis, né, raio-x portátil, consultório portátil. A gente adapta o meio que a gente tá para a gente poder realizar esse atendimento. Então, aqui, algumas pessoas falaram que já fazem esse tipo de atendimento, outras pessoas disseram que não, mas para a gente conseguir fazer, a gente precisa usar o quê? Instrumentais portáteis, certo? Então, é assim que a gente consegue utilizar. Então, eu sempre falo que existe a maleta do sucesso, que a gente coloca nessa maletinha e vai sempre fazendo o fluxo de atendimento, certo? É muito importante a gente conseguir separar, organizar, fazer tudo bem certinho para que na hora não falte, mas a gente vai falar sobre isso.
E aí, ó, materiais portáteis, raio-x portátil, existem motores portáteis para a gente conseguir utilizar. Existe também sugadores portáteis, então existem materiais portáteis, que é o que a gente vai focar, mas a gente precisa, antes de tudo, saber quais os procedimentos que geralmente a gente vai fazer, para a gente conseguir adquirir as coisas portáteis, né? Nath, e como é que eu esterilizo esses materiais? Como é que é o translado e a biossegurança? Existe, eu posso até mandar para vocês depois, que lembra que na aula passada nós falamos sobre o Melhor em Casa, conversamos sobre a questão do SAD, né, do Serviço de Atendimento Domiciliar. E nesse SAD tem dicas de biossegurança para atendimento domiciliar, porém não tem voltado para a odontologia domiciliar, mas a gente vai fazer. Mas não tem. E aí, eles sempre orientam a questão do descartável, se você translada material, sempre colocar de um lado da mala o material sujo, de outro lado o material limpo. E é importante entender o seguinte, que nós estamos entrando na casa do paciente, se nós estamos entrando na casa do paciente, nós precisamos também mostrar que é um serviço extremamente qualificado e é extremamente sério, né? Não é porque está na casa do paciente que tem que fazer de qualquer jeito. E nesse sentido é extremamente importante a gente prezar pela questão da biossegurança, certo? Antes disso, eu queria fazer uma pergunta para vocês agitarem, porque vocês estão... Vamos dar uma agitada nesse bate-papo. Onde vocês acham, certo? Onde vocês acham que joga-se o sangue? Onde vocês acham? Me diga aí. Pode botar no chat e falar. Que, ó, para quem entrou agora, nós só fizemos uma leve revisão da aula passada e aí iniciamos a questão do fluxo de atendimento. Como nós fazemos esse atendimento, que é a primeira base de tudo, né? Como é que eu vou na casa do paciente? Com que materiais? E aí, a gente está falando um pouquinho sobre isso. E aí, eu fiz a pergunta. Ana Lúcia, O sangue, certo? O sangue e eu os estou numa materiais. aula aqui online, começou 9 horas. Onde é que a gente joga? Olha, desculpe por qualquer coisa lá, hein? A Deixa eu gente saiu desligar tão aqui. corrido. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe a senhora. Deixa eu desligar aqui o som, gente, de quem tá ligado. Ativar mundo, pronto. E aí, Hipólito disse que é no sanitário. Vocês acham o quê? Que é aonde? Não, Márcio, não se preocupe. E aí, vocês acham que é no sanitário mesmo? Os fluidos, gente, tem que ser descartado em ambiente de consultório. Então, na realidade, os fluidos, certo? Qualquer fluido você pode sim jogar no vaso sanitário, certo? Não tem problema. Inclusive, no Melhor em Casa e no SAD, eles falam sobre isso. Para, por exemplo, não na parte odontológica, que eu já falei para vocês, mas na parte de fluidos mesmo, porque às vezes eles vão fazer algum tipo de serviço que gera esse fluido e tudo mais, e aí pode sim ser jogado no vaso sanitário. Os fluidos, certo? Mas os outros realmente têm que ser descartados no consultório, só que não são os fluidos, né? São os outros tipos de lixos. E aí, deu para entender, Su, direitinho? Posso prosseguir? Então, existe os materiais portáteis, né? O consultório portátil da Évora. Eu sou embaixadora da marca, né? Danilo também tem a Évora e a gente super recomenda. É uma marca que ela é extremamente potente. Além de tudo isso, quem é que tem a Évora? Acho que tem alguns alunos da Évora aqui. E, além de tudo isso, o consultório portátil deles é muito potente e a assistência deles é muito boa, é muito rápida. E é isso que vocês têm que prezar também, porque o consultório portátil, se ele der, enfim, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês já entram em contato com a venda deles e tudo mais, e vocês já conseguem. Então, Ju está perguntando em média de valores. Eu realmente não sei os valores exatos, mas eu acredito que esteja mais ou menos
eu não vou nem chutar porque eu não lembro atualizado, mas eu acho que é entre 14 mil, 10 mil, 14, alguma coisa assim. Porque tem vários tipos, certo? Então, o ideal, eu posso até mostrar para vocês o site depois que terminar a aula, e aí vocês vão dar uma olhadinha. E quem é aluno meu tem desconto na Évora, certo? Então, só deixando essa deixa para vocês. E aí, beleza, já entendi quais são os materiais portáteis, já entendi tudo isso. Agora eu vou entender os checklists. O que é um checklist? É o grande pulo do gato, porque você não pode ir na casa do paciente sem você ter a organização necessária, sem os checklists necessários. Então, entender quais os procedimentos são realizados nesse tipo, por exemplo, eu vou fazer uma... Hoje eu fui atender, Natália, fui atender... uma paciente de limpeza para fazer raspagem, profilaxia e tudo mais, e o outro era um ajuste de prótese. Então, qual o procedimento que eu vou fazer vai doutrinar e guiar todo o meu checklist. Qual o material que eu vou precisar? Preciso de ultrassom, preciso de consultório portátil, vou preencher o prontuário, a confecção do planejamento, então tudo isso tem que estar organizado no checklist. Então, aqui a gente consegue fazer, como eu falei, os procedimentos em domicílio, aqui em hospital. E aí, eu vou falar uma coisa para vocês que não estava nem planejado. Mas hoje, numa caixinha de perguntas, me perguntaram sobre atendimento hospitalar. Como é que se faz um atendimento hospitalar? Aqui de vocês, vocês fazem comumente atendimento hospitalar? Vocês sabem como é que funciona, algo desse tipo? Oi, Fê, boa noite. Beatriz falou, pronto. E é muito importante vocês saberem que qualquer dentista pode fazer atendimento em hospital se tiver necessário. Se for necessário, como é que faz, Nath? Pergunta, o paciente tem plano de saúde? Se tem um plano de saúde, vai cobrir tudo. A gente só tem que assinar os termos burocráticos. E a família vai pagar os nossos honorários, certo? Então, desculpe. Então, se for particular... certo? Se por um acaso precisar do particular, aí o dentista vai pesquisar, né, os hospitais, os valores, ou então a família mesmo vai e acerta com eles, e vocês podem fazer parceria com anestesistas, por exemplo. Então, ó, a deixa de parceria que a gente vai falar mais para frente, certo? Pode ir no hospital com o consultório portátil pelo SUS ou não pode? Pode ir em hospital com um consultório portátil? Pode, com certeza. Existem consultórios portáteis que são próprios para hospitais. Existem consultórios portáteis, esses normais que a gente compra em domicílio, que a gente faz em domicílio. Pode fazer sim em hospital. Não tem problema nenhum. Inclusive, a gente fez essa semana. Não tem problema nenhum. Você pode levar sim. Pelo SUS... Pode ir em hospital com o consultório portátil pelo SUS. Eu só não entendi esse pelo SUS, Ju. Você me explica melhor? Você vai alugar pelo SUS? Como é? Não entendi essa pergunta. Se quiser até escrever. No caso, o SUS paga para a família. O SUS, gente, é o seguinte. O SUS, ele paga geralmente... os procedimentos. Agora, os seus honorários, é muito difícil o SUS pagar, do dentista. Só se for algo assim, muito, enfim, às vezes de justiça, algo desse tipo, certo? Mas eu acredito que eu sou uma pessoa que eu vou em todas as possibilidades. Se é até uma forma de buscar, né? Vamos tentar buscar, vamos tentar ver se realmente o SUS consegue, mas eu acho que não, até porque quando você vai solicitar a burocracia para o hospital pelo plano, tem que ter um código. E eu acredito que no SUS não tenha, mas é algo a se tentar, né? Nunca se sabe, mas geralmente quando o SUS paga, se pagar, é o hospital, certo? E aí, ó, a gente pode fazer raio-x portátil, né? Como eu já falei, prótese. Aqui é só uma forma de escaneamento. Não sei se vocês já ouviram falar. Às vezes, quando o paciente não permite moldar, a gente pode fazer escaneamento em casa. Vocês já ouviram falar disso? Aí, quem faz... como eu sou especialista em prótese, né? Então, amo. Ele gera um modelo e a gente faz a prótese em cima do modelo. Nath, e o custo? Tem que falar de dinheiro, né? Aqui, gente, porque todo mundo gosta de falar de dinheiro.
Em relação aos custos, você contrata a empresa que faz o escaneamento, e aí você paga para passa o valor para a família. Eu sempre prefiro passar o valor para a família e a gente repassar para esse terceirizado, certo? Aqui em Natal é R$300. E aí, não sei, na cidade de vocês, aí teria que pesquisar para a gente aprender a precificar, certo? E aí, ó, fazemos esse paciente aqui do meio, ele tem como se fosse um UTI em casa. E aí fazemos laser, né, sedação e tudo mais. Tem a parte da odontopediatria. Então, entenderam até aqui, ó, o que eu mostrei até agora, para quem entrou. A gente revisou um pouquinho a aula passada, certo? E a gente só mostrou como é que a gente realiza esse atendimento e o que a gente faz, certo? Então, basicamente é isso. Desculpe, gente. Você dá curso ou indica alguém que faz o curso de sedação? Ó, eu não faço o curso de sedação, mas eu indico o Instituto de Glorinha. Eu vou botar até aqui. Glória Pimenta, o instituto dela. Só vocês colocarem no Google ou até no Instagram. Um dos nossos dentistas, ele fez esse curso e ele atua. Danilo Fialho, que está aqui na aula, ele também fez esse curso, certo? De Glória Pimenta. Então, eu indico esse, certo, Fernandinha? E agora, nós vamos entender o fluxo de atendimento, certo? Quem entrou agora, que já realiza esse atendimento, certo? Como é que esse paciente chega para vocês? Endrigo me indicou, isso mesmo, Endrigo é um dos nossos dentistas. Como é que esse paciente chega? Então, eu já sei que eu posso fazer esse tipo de atendimento, já sei que é extremamente necessário, mas qual é a etapa? Como é que esse paciente chega? Como é que eu vou realizar a entrada dele? Como é que eu vou preencher o prontuário? O que eu vou perguntar no prontuário? Como é que eu vou fazer? Então, é isso que a gente vai aprender agora, que é um dos pilares desse atendimento, certo? Então, vamos lá. Importante entender que esse paciente ele chega através de um contato. Que contato é esse? Instagram, WhatsApp, indicação, boca a boca, parceria, beleza. Quando esse paciente entra, qual é o raciocínio que a gente tem que ter? A gente vai precisar pensar na anamnese, plano de tratamento, toda aquela coisa odontológica, né? E além disso, a gente vai precisar da organização e gestão da logística. Então, quando a gente pensa em atendimento odontológico domiciliar, não é simplesmente chegar, fazer o atendimento e tudo mais e ir embora. Tem toda uma logística por trás, que é isso que eu preciso falar para vocês, tá? Além disso, certo? Além de tudo isso, a odontologia, nós somos dentistas, né? Mas o atendimento odontológico domiciliar tem suas particularidades. E essas particularidades que a gente precisa pensar. Quais os materiais que eu vou levar? O que vai ser feito? Como eu vou fazer a logística desse atendimento? Vou precisar de consultório portátil? Não vou precisar. Então, tudo isso tem que estar organizado na cabeça da gente. Por isso que eu falo que é um pilar e é o fluxo de atendimento. Então, o paciente chega, entrou em contato. É muito importante vocês perceberem e entenderem onde esse paciente chega. Uma dica que eu vou dar para vocês, quem não tem parceria, a gente vai falar de parceria mais para frente, mas quem não tem paciente, não sabe de onde vem, como é que eu vou começar? Parceiro, gente. Tenho certeza que vocês aí conhecem dentista, olha a dica de ouro, preste atenção. Vocês são dentistas. Será que outros dentistas da cidade de vocês fazem esse atendimento? Será que eles querem fazer esse atendimento? Talvez não. E vocês vão ser o diferencial. Como? Vocês vão chegar e vão falar, eu faço esse atendimento. Posso fazer parceria com a sua clínica? A clínica odontológica mesmo. A clínica odontológica dele vai se tornar referência porque tem esse serviço. Então, eles vão chegar e vão falar, tem um avó que não pode sair de casa. Ah, mas aqui a gente tem um parceiro que faz esse atendimento, e aí já joga vocês. E aí vocês começam a mostrar para esses dentistas da clínica que existe esse serviço,
certo? E a partir disso eles já vão indicando. Gente, esse é um fluxo poderoso. A gente cresceu assim, inicialmente, desse jeito, certo? Então, anotem essa dica de ouro. Quem não acha que não tem paciente ou algo desse tipo no contato, vão conseguir através disso, certo? Fez sentido para vocês essa dica de ouro que era para dar sexta-feira, eu já dei hoje. Então, vamos lá, o paciente chegou e tudo mais. Quem é esse paciente? Quando ele chega... Gente, quando a família entra em contato, lembre-se de quem vai entrar em contato com a gente, é a família, não é o paciente. Então, nossa comunicação, certo? É através de familiar. A gente precisa entender e conversar. Ó, Júlio está falando assim. Silvio, desculpe. Silvio falou que o escaneamento sai por R$500. Ótimo, então já coloca esse valor embutido. Você foi pessoalmente em essas clínicas? Como era feita a abordagem com as clínicas? Sobre a abordagem, a gente vai trabalhar na sexta, que é a comunicação. Mas você pode entrar em contato, ligar, conversar, certo? É Fernandinha do curso AOD? Pois a gente tem nesse... Olhe, você viu a parte de comunicação do curso. E a gente fala, sim, liga, conversa, mas aí as estratégias de comunicação a gente vai falar na sexta, certo? Foi só uma deixa para vocês. Então, vamos lá. Ó, vamos falar de comunicação agora. Quem é que fala com você? É a família. Como é que eu vou verbalizar isso? Eu tenho que comunicar a família, acolher essa família. Gente, isso é extremamente importante. Quem não gosta de ser acolhido? Ele entra em contato através de quê? Entra em contato através do WhatsApp. Muitas vezes esse paciente que entra em contato com você, ele tá aperreado é agoniado, viu, aqui em Natal, tá aperreado, tá agoniado, quer resolver o problema do meu familiar, ele tá sentindo dor, eu não sei como é que eu resolvo esse problema e tudo mais. Vocês vão fazer o quê? Acolher essa pessoa, mostrar que vocês estão ali para ajudá-lo e ajudar quem? A família também. Então, eu sempre trabalho, eu mostro para vocês ampliarem um pouco a mente que cuidar em casa tem que ter gestão de cuidado. Você trata a família, você acolhe eles, para que eles se sintam acolhidos e se sintam seguros para você entrar na casa deles. Então, o acolhimento é extremamente importante. Dei o acolhimento, agendei o paciente, vou fazer o primeiro atendimento. Vocês aqui, uma dúvida. Vocês aqui já chegam e já resolvem o problema do paciente, quem atende, ou vocês fazem uma avaliação prévia? Podem colocar aqui no chat, isso é extremamente importante. Ó, chegou o paciente, não sei através da onde, acolhi esse paciente, conversei com ele, vou fazer a primeira consulta, essa primeira consulta de vocês. Vocês colocam já chegam, resolve o problema do paciente, a avaliação prévia. Porque eu sempre voto em avaliação prévia. Porém, hoje a gente estava tendo uma reunião aqui no Dentistas Home e a gente, claro que não dá para ser tão... a gente precisa ser um pouquinho maleável também, certo? Eu não digo maleável de preço, mas maleável de assistência, tá? Eu vou contar um episódio que aconteceu hoje que eu não fui maleável, mas a minha assistente foi. E eu, nesse momento, eu fiquei reflexiva. Nem sempre, presta atenção, nem sempre o paciente, ele vai querer que você faça a avaliação e dê o resultado, dê o orçamento. Caso isso aconteça, vamos avaliar o porquê que ele não quer. É pelo preço? É porque ele quer resolver logo o tratamento da família? Por quê? Se a gente entender um pouquinho o porquê e perguntar ao paciente, né? Você fala como é a sua conduta, primeiro atendimento, a gente faz a avaliação. E uma dica, não fale avaliação, fale primeira consulta. E o que está dentro dessa consulta, Natália? Isso daí, ó. Isso daí que Lari falou, anamnese, ver a questão da família, dos cuidadores, faz a avaliação da saúde bucal, a saúde geral, né? Que na verdade a bucal está dentro de tudo. E aí a gente faz o planejamento. Então, o primeiro atendimento é extremamente importante. Porém, vamos lá, vou dar um caso para vocês. Eu gosto de trazer casos para vocês entenderem um pouco o raciocínio.
Uma família procurou o dentistas home e a prótese do paciente empenou. Ele só queria que eu desempenasse, só, né? Só. E aí, não, mas a gente paga, tem como incluir isso na avaliação, a gente só quer isso, a gente está desesperado, que a gente não tem dinheiro para fazer uma prótese, e a gente queria que você desempenhasse a prótese e tudo mais, e blá, blá, blá. Vocês iriam? Vocês iriam? Me respondam. Vamos lá, ó, casos clínicos, vamos lá. Eu quero que vocês aqui pensem também junto comigo. Isso faz parte dos pilares do atendimento, porque eu estou chegando, eu sou um paciente, uma pessoa que eu estou chegando, familiar. E aí? Para quem chegou agora, a gente viu, enquanto vocês estão pensando, vou só recapitular. Para quem chegou agora, a gente viu revisão um pouquinho da aula passada, falamos um pouquinho dos materiais portáteis e agora a gente está falando do fluxo de atendimento. Estamos falando da primeira consulta. E aí, o caso clínico é, um paciente entrou em contato, certo? Entrou em contato e só que ele não quer fazer nada, orçamento, nada. Ele só quer desempenhar a prótese. Só isso. E não é só, né? E teve um AVC recentemente, a família está bastante angustiada porque ele está tentando se alimentar, não está conseguindo porque a prótese caiu no chão e empenou. E ele quer porque quer resolver esse problema. E queria que tentasse fazer isso na avaliação, porque ele só quer isso. Aí vocês vão deixar esse paciente assim? Só porque vocês querem fazer a avaliação inicial, só porque é importante? Eu tentaria conversar com a família sobre a importância da primeira consulta, de fato seria somente desempenhar a prótese. A saúde geral é importante, eu iria atender a necessidade a partir daí. Muito feliz, fiquei muito feliz com a resposta de vocês, porque, gente, humanização também, né? Eu, Natália, vou ser bem sincera, Natália, na hora eu fiquei, vamos fazer a avaliação primeiro, porque vai que não precisa, eu sou protesista, e aí eu disse, se eu quebrar a prótese do paciente, eu vou ter que fazer outra. Né? Fiquei botando essas coisas, mas aí na mesma hora eu respirei e aí minha técnica, né, minha assistente disse assim, Nath, vamos tentar, a gente fala para o pai, aí eu disse, vamos, então o que a gente vai fazer? Verbalizamos, conversamos com o paciente, antes dele começar a prótese, o que fez? Assinou. Estou ciente de que o mais correto seria fazer uma prótese nova, mas nós aceitamos a tentativa de desempenhar a prótese na primeira consulta. Fez sentido para vocês? Ó, raciocínio, é entender o que aconteceu quando eu fui desempenhar a prótese do paciente. Quebrei o grampo. Quebrei o grampo do paciente, fui desempenhar, quebrei o grampo. E aí? Eu disse, meu Deus, mas eu quebrei o grampo e na hora que eu quebrei o grampo eu desempenhei a prótese encaixou, ficou perfeita. Olha aí, a família, gente, me agradeceu tanto que eu fico até emocionada, porque eles estavam passando por um processo, né? O pai deles falavam e agora não fala mais, só manda beijo, agradece. E se a gente tivesse sido tão rígido, né? Eu quebrei o grampo, mas ele assinou. Eu fiz o meu melhor, deu certo. E se não desse? Eu estava respaldada. Então, às vezes, a gente precisa ser um pouquinho mais maleável em determinadas situações. Mas, de antemão, primeiro atendimento, consulta. Por que eu estou trazendo esses casos para vocês, gente? Real, vida real, né? E além dessas vidas reais, é entender que nós somos também, né, responsáveis por esses pacientes que estão chegando. E vamos tentar ajudá-los a resolver os problemas, servi-los, né? Servi-los, obviamente que servir não é atender de graça, algo desse tipo, mas olha o que a gente fez, a gente cobrou por isso. E se eu não tivesse ido servir, porque eu queria fazer o primeiro atendimento? Então, tudo é comunicação e é só saber fazer o caminho. Importantíssimo ter um prontuário odontológico, fazer a anamnese correta, certo? E aí, através disso, a gente vê os dados gerais, história de vida do paciente. Qual o grande diferencial de fazer um atendimento domiciliar? É entender a história desse paciente. Muitas vezes, não é só a boca, né? Hoje, a gente atendeu uma paciente que ela sempre foi bem ríspida com a gente, a família.
E aí a gente soube que ela estava em processo de separação, a gente passou meia hora conversando com ela, né? Que ela foi traída e tudo mais. Eu disse, mulher, eu também fui, eu ia casar. Comecei, ó, falar com ela, e ela se sentiu extremamente acolhida comigo. A gente tem obrigação? Não, não temos obrigação disso, mas eles estão recebendo a gente na casa. Então, por que que eu estou falando isso para vocês? Porque na hora que a gente for precificar, na sexta-feira, a gente tem que colocar o tempo de consulta um pouco maior em determinados casos. E aí aumenta a nossa hora clínica e a gente coloca isso no valor. Porque a gente não vai fazer um atendimento rápido, não. E isso faz parte do processo, certo? Faz sentido para vocês isso? Conversem comigo, que ó, 9 horas, são 9h30 já, e a gente está na metade e vamos embora. Quem é que está aqui comigo? Falem oi. Perfeito, perfeito. E aí, ó, extremamente importante, ó, fiz a avaliação, estou no fluxo, o paciente chegou, fiz a avaliação, importante demais fazer o plano individual, plano terapêutico singular. O que é isso, Nath? Entender o que o paciente quer e fazer um planejamento próprio para ele, não só odontológico, mas entender tudo que o paciente tem, as condições, a comorbidade, isso faz o diferencial. Quem é? E aí uma dica de ouro, ó. Chegou na casa do paciente, quais são os profissionais da saúde que atendem você? Passa o contato deles. Vocês vão estar fazendo duas coisas. Primeiro, dando a assistência necessária e entendendo sobre o caso do paciente. E segundo, networking, contatos. Oi, tudo bom, seu fulano? Ó, atendi seu paciente, eu sou dentista, nós temos o atendimento odontológico domiciliar. E, ó, aumentando a rede de contatos, certo? Outra dica de ouro. Entender a comorbidade desses pacientes, né? Entender o tipo, se esse paciente ele usa sonda, não usa sonda, extremamente importante. Qual o tipo de alimentação dele? Ele usa ventilação mecânica, não usa? Então, tudo isso tem que ter no prontuário, certo? Precisamos fazer sedação, não precisamos fazer sedação, entender todo o contexto do paciente para a gente conseguir fazer. A avaliação intra e extraoral, certo? E aí, tudo isso tem que estar no prontuário. Outra coisa extremamente importante para vocês anotarem e refletirem. O Código de Ética da Odontologia, certo? Ele obriga prontuário odontológico. Então, vocês precisam ter o prontuário odontológico com tudo assinado, certo? E todas essas informações precisam estar contidas nele. E quando você vai atender um paciente que faz no hospital ou faz uso de home care, lembrar de preencher o prontuário dele também. Pergunta, o diferencial, vocês têm prontuário aí para eu assinar? Não, porque, entenda, lembra que na aula passada a gente falou muito mesmo, sobre a importância da gente mostrar e comunicar que fazemos essa odontologia, só que essa odontologia não é de qualquer jeito, ela tem que ser feita de forma correta, tudo direitinho, tudo bonitinho. E isso é a nossa postura, é a forma como a gente já vai começando a falar. É a mesma coisa, só são duas nomenclaturas diferentes. Atendimento domiciliar é português e home care é inglês. E aí, entender que esse paciente ele está em um contexto. Esse paciente até morreu, esse da foto. Ele está assistido pela família, pelos cuidadores e por nós, profissionais. Então, é nosso dever conhecê-los, conversá-los e poder ativar a mentalidade de cada cuidador para que cuide da higiene bucal desse paciente. E se não cuidar, e se não for algo desse tipo, nós vamos atrás de retorno, atrás de pacotes e tudo mais. Quando for no hospital, eu posso, além de usar o deles, com certeza, Lari, use o seu prontuário sempre. O seu prontuário é o que vai ficar guardado para você. Você só vai fazer o diferencial de chegar e assinar e mostrar. Sobretudo se você pensa um dia em fazer uma empresa, algo desse tipo, que tudo tem que estar bem documentado. Aí existem prontuários digitais, existem prontuários de aplicativos, a gente também vai falar sobre isso. E aí, ó, na primeira consulta, ó, nada de avaliação, tá, gente? Primeira consulta, porque consulta tem uma comunicação melhor.
tá? Então, eu sempre, quando eu dou essa aula de fluxo de atendimento, eu sempre falo essas diquinhas pequenas de comunicação que servem para cativar e encantar os pacientes, certo? Isso não é um problema nenhum. Inclusive, a dica de um livro que eu vou dar é Disney, eu acho que é encantar os pacientes, como encantar os pacientes, alguma coisa assim, que é da Disney. Eu posso até depois mandar o print. E aí, ó, eu entrei em contato, ó, quero fazer um atendimento odontológico porque meu pai está com dor e não sei o que lá. Precisamos fazer uma consulta para saber o que esse paciente precisa. E o que tem nessa consulta, Nath? Ó, nessa consulta dá direito aí dentro da consulta a avaliação, porque a avaliação é uma parte da consulta. Faz sentido? Não soa bem melhor? A avaliação faz parte da consulta. A gente vai fazer a orientação, ó, avaliação, orientação, conversar com os cuidadores, fazer o relatório do paciente, da saúde bucal do paciente e fazer o orçamento, o planejamento e tratamento. Então, dentro da consulta tem 5 coisas. Então, o paciente vai pagar muito melhor, certo? Vou lá, obrigado. Valeu. Fez sentido para vocês? Querem falar alguma coisa? E Cássia não está conseguindo entrar. Fez sentido, gente? Agora todo mundo vai fazer o quê? Consulta. Nada de avaliação, consulta. E aí, se por um acaso, dentro dessa consulta, a paciente só quiser, Natália, mas eu já sei que tem um raio-x para fazer, eu já sei que tem alguma coisa para fazer. Se for raio-x, o valor é tanto. Consulta mais raio-x. Por que não? Por que não? Né? Tentar ser maleável com postura, com posicionamento, que é o que faz mudar tudo. Garanto a vocês que vocês iam aderir ao serviço. E aí, ó, dicas, vocês já deixam dicas, vocês podem fazer o seguinte, quais os 5 tópicos da primeira consulta? Que eu falei, ó, primeiro, dentro da consulta, avaliação. Depois da... Ju, tá entendendo? Tá bom, desculpe. Ó, dentro da consulta temos a avaliação, orientação de higiene. Além da orientação de higiene, Nath, nós vamos ter o relatório do paciente, o planejamento do paciente. Deu para anotar? Primeira consulta, avaliação, relatório do paciente. Deixa eu ver se Cássia conseguiu. Avaliação, relatório do paciente, certo? O que mais? Já esqueci. Sempre agregar o serviço. Isso. Avaliação, relatório do paciente, planejamento do paciente, conversar com o cuidador e orientação. Certo? Perfeito? E aí vocês podem incrementar. Outra coisa que pode ser o 6º, vocês podem, obviamente, que isso precisa ser feito calculado antes. Então, por exemplo, chegar e ensinar como é que se faz uma boneca, né? Que é uma das orientações de limpeza para os pacientes com problemas neuromotores. Ou então dar uma pasta, uma escova, algo simples. E aí, ó, já é o 6º, certo? Então, é tentar agregar. Essas dicas são extremamente importantes. Levar o mostruário, certo? Fazer um mostruário para orientar, fazer a orientação de higiene. A gente geralmente sempre leva, inclusive hoje foi uma dos feedbacks que a gente estava fazendo na reunião, é que vamos lembrar de levar o mostruário. Vamos lembrar de levar. E aí, ó, beleza, sim, eu acho que consulta, o encantamento, como fazer o encantamento do paciente. Eu acho que a gente até falou em algumas das aulas, não foi, Fernanda, na aula do curso? Nos encontros eu sempre coloco. E aí, ó, esse paciente chegou, eu fiz o primeiro atendimento, obviamente, com a primeira consulta, já fiz
o vínculo com o paciente, fiz o planejamento, e agora? Eu preciso fidelizar esse paciente. Será que eu formei um vínculo? Será que eu consegui realmente manter, captei esse paciente? Se não, por quê? É muito importante, gente, vocês aceitarem feedbacks, certo? A gente precisa diminuir sempre o ego e mostrar que nós precisamos sempre melhorar. Nós estamos aqui para melhorar, nós estamos aqui para servir, certo? Então, manter o contato com a família. Eu sempre falo isso, Fernanda já sabe dessa minha história. Quando a gente está solteira, né? Agora eu não estou mais solteira, mas quando a gente está solteira e o paquerinha tá lá, fica com você, fala com você, mas some. Você vai lembrar dele? Vai ficar com ódio da cara dele e vai, quero mais não, nem falou comigo depois. Mas quando o paquerinha está lá, oi, tudo bom? Como é que você tá? Tá tudo bem? Vamos fazer não sei o quê? Você não gosta mais? Mesma coisa, a conquista é a mesma. Manter contato com o paciente. Claro que não é aquela coisa sufocante em cima, mas mostrar, ó, tô aqui, tá tudo bem? Como é que você tá? Pronto, Evelyn, que é a minha assistente, quem é meu aluno sabe. Oi, tudo bom? Como é que tá? Fernanda, minha filha. Fernanda é louca por Evelyn. Eu acho que Fernanda... Evelyn também é louca por Fernanda. Inclusive, eu falei, ó, Fernanda vai estar na aula. Ela... né, Fernandinha? E aí, assim, é um contato, é a aproximação. E não é sufocante, né? É algo leve, tranquilo, certo? Sempre oferecer diferentes formas para manter contato, ter um acolhimento e organização do retorno desse paciente, porque esse paciente ele não pode ir embora, né? Eu contei aqui, segunda-feira, que em 2018 eu tinha um paciente, 2019 2 pacientes, e 2020 começou a quantidade de pacientes a aumentarem. Mas desde o meu primeiro paciente, o paciente é ouro. Ele é o nosso ouro, ele é a nossa fonte, é o que nós vamos servir. Então, a gente precisa fazer uma planilha. Óbvio que precisamos fazer uma planilha, né? Para botar o nomezinho dele, vocês podem fazer uma planilha do Excel. Existem aplicativos também, certo? Fazer o diferencial para a família, deixar algo na casa do paciente, um folder, alguma coisa que eles lembrem de você, uma foto, né? Alguma coisa no aniversário, fala com eles no aniversário e tudo mais, certo? E aí vocês podem deixar um folder de higienização, isso aqui já nem é mais o que eu uso, certo? E beleza, já entendi tudo isso. Mas, Nath, quando eu fui lá fazer a avaliação, eita, eu errando, avaliação não, consulta. Quando eu fui fazer a consulta, quem estava lá era o cuidador, não era a família que vai me pagar, porque é importante vocês perguntarem. Quem é o responsável financeiro? E aí, como é que vocês fazem? Como é que vocês vão ligar para eles e convencê-los de que o paciente precisa de milhões de coisas? Estratégia, apresentação do caso para a família, ou chama a família, alguém marca um horário para ir no consultório, para ir em algum coworking, alguma coisa, para apresentar. Olha a diferença. Deixa eu apresentar o caso para você. Nós fizemos um relatório. E além do relatório, nós queremos apresentar o planejamento que nós fizemos para ele. Olha que muda. Não muda? Olha a diferença. Olha aí. Já deu eu ficaria, menino, fizeram um planejamento para o meu avô, olha que massa. Hoje, nós já temos um treinamento, né? Já temos uma rotatividade muito grande, que a forma como a gente fala, a gente já manda pelo WhatsApp, certo? Já manda o PDF pelo WhatsApp, mas imediatamente a gente tenta ligar. Ou então a gente marca se a família quiser vir, a gente já marca. Porque muitas vezes eles podem não fechar o tratamento na hora. E aí vocês podem fazer um PDF, isso aqui é bem antigo, viu, gente? Vocês podem fazer um PDF, apresentar, colocar foto, né? Eu acho que no curso a gente colocou atualizado, né, Fernandinha? Bem direitinho lá o folder. E aí, gente, agora, olha só. Vocês já sabem o fluxo de atendimento desse paciente, certo? Já sabe como é na verdade, vocês já sabem como fazer quando tiver um paciente. Só que como é que eu vou conquistar pacientes em home care? Como é que eu vou cobrar?
como é que eu vou me comunicar com esse pessoal, tanto em parceria como para cobrar? Isso a gente vai ver na sexta-feira, certo? Fez sentido para vocês, gente? Deixa eu ver aqui as perguntas. Isso a gente vai ver na próxima aula. Ó, eu indico esse livro, gente. Indico esse livro para vocês, que é o livro que é o único livro, gente, é o único livro que tem um capítulo de odontogeriatria, de atendimento odontológico domiciliar, é o único. Não tem outro, certo? E é isso, gente. Eu sempre falo que a energia flui para onde a gente dá atenção. Não adianta a gente querer fazer o mesmo do mesmo, querer receber coisas diferentes fazendo o mesmo do mesmo. Então, a energia flui para onde a gente dá atenção. Se vocês querem realmente algo, se vocês querem viver a odontologia domiciliar e fazer acontecer, tem que botar energia. E a energia não é só você comprar o equipo ou você fazer. É você se imaginar, ó, tudo começa na mente. Se imaginar, se vivenciar fazendo aquilo. Porque o resto vai fluir e se dedicar, e estudar e se fazer merecedor de receber aquele paciente para você honrá-lo, certo? Vou mostrar. Nath, a primeira consulta, eles pagam antecipado, independente do plano de tratamento? Então, a gente já fez esse teste de pagar antecipado, mas às vezes a família quer estar presente ou algo desse tipo. Então, a gente sempre comunica, ó, como é que vai ser a forma de pagamento? Ah, vai ser cartão, vai ser Pix. Então, então é só para saber se a gente leva a maquineta. Ah, eu não vou estar presente. Ah, você quer que a gente envie o link? Ah, não, eu prefiro pagar. Pronto, aí você vai comunicar e conversar sobre isso. Mas é muito importante, Isabel, sempre, na primeira consulta, perguntar qual vai ser a forma de pagamento. Ou então, do tratamento, qual vai ser a forma de pagamento. Não é problema nem vergonha, tá? Mas se só tiver o cuidador. Se só tiver o cuidador, você comunica antes. Você tem que falar antes, não é na hora, tem que perguntar antes. Tanto que eu fico, gente, tem que perguntar antes, tem que falar antes. Ju, então, a gente não trabalha com 50%, certo? A gente trabalha com agendamento e pagamento no dia ou link, certo? Se por um acaso, a gente nunca teve muita evasão. Geralmente, quem agenda não desmarca, tá? E geralmente, por exemplo, nos consultórios é muito difícil, né? No consultório, e assim, a odontologia, de certa forma, já é difícil essa questão da avaliação. Por isso que eu já falo, ó, não é avaliação, é consulta. Médico faz o quê? Consulta. Não é não? E todo mundo paga. Por que dentista não? Né? Então tem que se posicionar. Ó, Márcio já faz diferente, ele cobra antecipado 350, né? Então, já depende muito de cada lugar e cada região. Aqui a gente faz dessa forma, certo? E dá certo. Mas eu sempre acho que varia de acordo com o público-alvo. Depende muito. Se você se sentir segura e você achar que é mais importante, dar certo isso para você, tudo bem. Aqui a gente não costuma fazer muito, porque, como eu falei, aqui o nosso público, geralmente nosso público, eles não têm essa evasão. Quando desmarca, como você aborda para saber o porquê? Ah, a gente vai precisar desmarcar. Ah, o que aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Ah, não, é porque não sei o quê, papai vai viajar, papai não sei o quê. Ah, vamos deixar agendado para a próxima semana. Você pode tal dia e já falar o dia. Vamos agendar para tal dia? Vamos já ver a agenda e já tenta agendar. Pergunta. Ele vai responder sim ou não. Vamos agendar para tal dia? Porque, ó, vamos agendar para a próxima semana. Tá, você pode... Qual dia? Não. Vamos agendar para quarta-feira, 10 horas? Já fala, certo? Quando fala que é por causa do valor, aí você vai agregar valor a isso, você não vai diminuir. Você vai dizer, ah, porque a nossa consulta é isso, isso e isso. E aí, se eles perguntarem, questão de valores e tudo mais, aí você pode até dividir. Sei lá, eu não divido, mas pode até dividir. Esse valor a gente parcela até em 10 vezes, até em 2 vezes, né? Porque não faz sentido parcelar em mais.
E pronto, não, ó, eu sempre falo uma coisa, não diminua sua fé. Não diminua. Você pode até criar muita expectativa, mas não diminua, tipo assim, não diminua sua fé. Você tem que continuar. Persista, persista, porque é o seu posicionamento, certo? Pode até diminuir a expectativa, mas não diminua sua fé. Você sempre, ó, faz isso. Aqui em Natal, preço a gente vai falar na sexta, mas aqui em Natal a gente cobra R$ 299,90 para a região de Natal, R$ 319,90 se for em outras regiões, e se for consulta de pacientes um pouquinho mais complexos, por exemplo, infantil, tudo mais, é R$ 399,90. Claro, eu divido até em 10 vezes sem juros. Você tem sociedade como protético? Não, nenhuma. A gente paga o valor do protético. Geralmente, eles sempre fazem um valor mais baratinho para a gente, porque eu já faço com eles há muito tempo. A gente também divide em 10 vezes sem juros. Mas não uma consulta, né? Ah, você divide 10 vezes com juros. Não, a gente é tudo sem juros. Aqui na minha cidade é tudo parcelado. Para quem está comentando, é só um caos. Ah, o tratamento todo sim, mas a gente faz sem juros. Para quem está começando, está um caos. Ju, qual é a sua cidade mesmo? Gente, ó, lembre de postar e me marcar, certo? Ju, você falou comigo no WhatsApp, foi? Foi você, do Rio Grande do Sul? Eu lembro que teve... Foi, eu lembrei, perfeita, arrasou, Ju. Nem postou a outra. Que outra? Não entendi, Rafa. Eu postei, sim. Vocês postem e me marquem. Postem e me marquem. Eu postei, sim, fiz até o feed. Ah! Pois poste, mulher, e me marque. Ó. E aí, gente, o que mais? Perfeito. Ju, então, não vamos diminuir onde você quer chegar. A gente vai tentar doutrinar e se posicionar com o seu público, tá? Eu não sou uma pessoa que já, mas eu sou recém-formada. Não, beleza, você é recém-formada, mas você está fazendo um atendimento extremamente diferenciado na sua cidade. Então, a gente precisa trabalhar o público da sua cidade, comunicar que você faz esse serviço, e é de grãozinho por grãozinho. No início, se você é nova no mercado, no início eles podem até ter resistência na primeira consulta, mas depois vai fluir. O que você não pode não, eu vou atender. Tipo, a gente vai conversar sobre isso na sexta-feira, vamos sextar. Inclusive, quem tiver vinho, quem quiser brindar comigo na sexta, podem já trazer para a gente brindar junto, viu? Como eu começo a divulgação? Prontuário, como funciona, legalizar onde? O prontuário odontológico, a gente pode seguir pelo prontuário da clínica e adicionando aquelas particularidades que eu falei na aula, certo? Por quê? Porque é particularidade de home care. Em relação a legalizar, a gente não tem um prontuário oficial de home care ainda. Não existe, estamos batalhando para isso. Então, você pode usar um prontuário odontológico convencional, adicionando essas informações a mais de profissionais que atendem, medicamentos que utilizam, enfim, toda aquela coisa que a gente falou aqui na aula, certo? Tudo que o paciente precisa. Como eu começo a minha divulgação? Você pode começar, a gente vai falar sexta, mas vocês podem começar falando o que fazem. Começa a postar no Instagram, faça esse tipo de serviço. Se for uma cidade muito pequena, você pode ir para a rádio, para a TV. É porque às vezes paga, né? Mas, enfim. Outra coisa que vocês podem fazer é boca a boca, comunicar, fazer parcerias. E isso nós vamos falar sexta-feira. Certo, gente? Eita, que é muita dúvida. Maravilhosos. Ficaram comigo até agora. Que feliz. Em clínicas. Estou muito feliz com vocês, viu?
Maravilhoso. Gostaram, gente? Fico muito feliz. E me marquem, viu? Me marquem. Eu vou parar aqui o compartilhamento e vou fazer um videozinho aqui. Não saiam para a gente tirar as fotos. Eita, agora que eu estou vendo, o Rafa tá aqui. Que mais? Marilson está aqui também. Não saiam, viu, gente? Vamos tirar a foto. Cadê vocês? Eita, que o povo tá aqui, ó. Mais pessoas. Eita, gente. Olha aqui, tanta gente comigo hoje, ó. Muito tarde o povo aqui. Eu quero ver na sexta, viu? Sexta-feira eu quero todo mundo aqui de novo comigo. Olha, fogos pra gente, ó, tá vendo? Gente, muito obrigada. Ó, como a gente conversou... Ô, gente, obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço. Fico muito feliz, muito feliz. Nada, gente. Boa noite. Pode repetir onde você faz esterilização? Samuel, a esterilização a gente pode fazer... Eu nem falei, né, sobre... Eu não lembro se eu falei, mas a esterilização... Ótima pergunta. A esterilização você pode fazer no consultório odontológico, você pode alugar um turno para isso, certo? Ou você pode falar com um colega para você esterilizar lá, ou então você pode terceirizar. Às vezes, você pode terceirizar esse serviço com alguma central esterilizadora, certo? Tirei a dúvida, Samuel? Outra coisa extremamente importante, vocês não precisam ter consultório para fazer home care, vocês precisam ter só um apoio, não necessariamente precisam ser de vocês, isso é extremamente importante. Nada, eu que agradeço. Gente, mais alguma dúvida? Ó, só lembrando, agora eu vou abrir o grupo para todo mundo conversar e amanhã eu fecho de novo, tá? Porque senão as pessoas vão se perder e eu vou colocar a aula naquele link, tá? Você vai só baixar, vou para casa, coloco a aula naquele link e sexta-feira tem mais, tá bom? Um beijo, gente. Tudo de bom. E me marquem, viu? No Instagram. Um cheiro.